Olá, pessoal. Eu sou Fátima, psicanalista. Nós estamos inaugurando um grupo de psicanalistas em espaço virtual com a ideia de ajudar a pais, adolescentes também, nos temas que acometem os adolescentes e jovens. Temas como transtornos alimentares, automutilação, obesidade, consumo de drogas, enfim, cancelamento social, virtual, enfim, temas da atualidade e que acometem os pais ficam muito preocupados e a gente então está construindo esse grupo para ajudá-los. Olá, meu nome é Silvana. Boa tarde, eu sou Maristela. Eu sou Helena. E eu sou a Cristina. Retomando aqui então, são 11 episódios. E o episódio de hoje, que nós vamos falar sobre, episódio 5, consumo de álcool em adolescentes. Então, a gente já sabe que o consumo de álcool na adolescência é um tema muito sensível, muito complexo, especialmente quando analisado pela perspectiva da psicanálise, né? Nosso mundo aqui, nossa perspectiva. Porque ela busca compreender os aspectos que são inconscientes da relação entre os pais e filhos, bem como os impactos das permissões, quando elas ocorrem, lógico, né? Ou proibições no desenvolvimento psíquico do jovem. Na adolescência, o indivíduo, a gente conhece, já atravessa um período de intensas transformações que são próprios da sua faixa etária. Ele já tem conflitos próprios daquela faixa etária, daquele momento da vida dele. Busca por autonomia, desejo de pertencimento social, enfim. E o álcool, muitas vezes, nesse contexto, pode se tornar um símbolo, o símbolo de transgressão e, ao mesmo tempo, um meio de aproximação, aquilo que vai vinculá-lo a outros grupos sociais, inclusive de uma maneira, às vezes, muito inconsciente, e ele, com isso, ele espera lidar com os conflitos que o estão atingindo. Enfim, o que vocês acham desse tema? Pois é, quais os limites, né? Até onde permitir ou não permitir. É uma idade que a busca de ser adulto, né, de autoaprovação, de eu já posso, muitas vezes geram muitos conflitos em casa, não, mas eu posso, o quanto eu posso. A gente tem que lembrar o seguinte, que a questão de se os pais permitem ou não, está muito relacionada ao qual é o papel dos pais, efetivamente, na estruturação psíquica dos filhos. Os pais, na verdade, são o grande eixo norteador do limite, o que é permissível, o que é não permissível. Então, ser muito, muito aberto, tudo pode ou nada pode, né? Esse limite é muitas vezes difícil, porque ele é contestado pelo jovem, pela insistência, e às vezes os pais cedem por questões variáveis ou não. Enfim, então é importante saber que o papel do pai de dar o limite, o do não, é extremamente importante, porque isso estrutura, isso, por mais que não pareça, esse filho se sente acolhido, ouvido, alguém está olhando por mim, alguém me diz o que pode e o que não pode, o sim e o não. E isso a gente não pode perder de perspectiva, né, desse importantíssimo e fundamental papel. Sim, complementando também, né, justo o que a Helena está comentando aqui com a gente, os parentes, né, avós, tios, pais, enfim, a família, né, é responsável por esses menores, os adolescentes. E quando esses pais permitem o uso de álcool, devem estar cientes, né, das implicações legais que isso causa, né, os impactos emocionais dessa decisão. Permitir o consumo de álcool, né, sem a devida orientação pode ser algo muito arriscado, né? Porque o jovem, ele está muito aberto às experimentações. E experimentar o álcool pode também levar a outros lugares de dependências, como drogas, enfim. A questão é como os pais podem orientar seus filhos em relação ao álcool, drogas e outros aditivos, enfim, possibilidades de dependência, com o norte, como a Helena falou, com a orientação, com o limite, sem os excessos, né? Isso já ajuda muito a estruturar
o que o adolescente encontra lá fora nos seus grupos de pertencimento, ele pode, quando ele tem esse apoio da família, ele consegue discernir aonde ele quer se meter e aonde ele não quer se meter e as consequências, porque isso foi ensinado em casa, isso foi mostrado em casa. Agora, quando os pais têm uma conduta muito permissiva, como a Helena falou, isso pode dar uma margem de um entendimento incorreto em relação ao uso dessas substâncias, né? Eu acho que uma coisa que vocês estão falando que é importante, sem dúvida nenhuma, é que, bom, primeiro, cada casa é um mundo, né? Cada casa tem princípios e preceitos e regras específicas de cada casa. Tem pais que bebem muito. Então, efetivamente, não, mas uma bebida social, eu bebo socialmente. Socialmente o fim de semana inteiro bebendo, né? E isso é uma escola para os filhos, né? Então, o que os pais têm que ter claro o tempo todo, eu acho que vocês concordam com isso, é que eles são os grandes modelos dos seus filhos. Então, pais que já bebem muito, né? O adolescente deveria encher a cara na adolescência? Não. Ele vai experimentar, porque é isso mesmo, ele vai experimentar, mas sob a orientação dos pais, né? Do quanto, como, qual é o mal que faz, se pode ou se não pode, ele vai experimentar, experimentou. Encher a cara é completamente diferente de experimentar. Né? E tem pais que têm essa coisa de, o que tem, sabe? Adolescente, já pode. Era melhor não, né? Porque a bebida, ou excesso de bebida, cria a porta para outras substâncias. Né? Isso está em todos os artigos científicos. E é isso que a gente tem que ter claro o tempo todo. Por isso que pai e mãe é um grande norte. Não é, Fábio? É um referencial, exatamente. Não, eu ia complementar só de que se o adolescente tem um espaço de escuta em casa, né, se ele tem essa abertura, já ele provavelmente vai evitar esse tipo de se embebedar, de buscar isso no grupo. Porque se ele não tem essa abertura em casa, ele vai buscar isso no grupo dele. E ele vai ter uma autorização do grupo, um consentimento do grupo, que é para ele que ele pode fazer isso, que ele pode beber, que ele pode se embebedar. Mas mesmo que ele tenha o grupo dele de balada, de festinhas, mas se ele tem essa escuta em casa, essa abertura, eu acredito que isso não acontece. Ele vai saber como se portar e até onde ele pode ir, né? Mas isso tudo vem desse relacionamento e dessa... ele poder se abrir em casa. Se é muito fechado, ele vai buscar isso lá fora, nos grupos da idade dele, dos adolescentes, né? Olha, que importante que você está falando, né? Porque orientar não é proibir, é orientar. Né? Não pode beber de jeito nenhum. Isso não vai acontecer, né, Cris? Não vai acontecer, né? Não é real, né? Não vai, não é assim, né? Orientar é dizer o que a bebida pode causar, o excesso pode causar. Uma vez no consultório, o adolescente chegou e falou assim, olha, meus amigos me convidaram para sair da escola na hora do almoço, porque eles iam lá na rua de trás beber, né? E aí, o que você fez? Eu fui com eles. E aí, na hora? Eu perguntei para eles, vocês vão me obrigar a beber? Vocês vão me obrigar, eu vou embora, vou voltar. Isso é orientação, gente. Isso é orientação dentro de casa. Então, assim, pais, por favor, pensem muito bem na orientação que vocês dão com relação à bebida alcoólica, porque isso é um norte para os seus filhos o tempo inteiro. Então, se não sabe qual é a medida, se você, pai e mãe, tem problema com bebida, você tem que se cuidar, porque isso pode ser um facilitador para os problemas que seu filho vai encontrar com bebida, que vai desenvolver com bebida. Então, procurem um terapeuta, procurem um psicanalista, procurem alguém para te orientar nesse sentido, porque isto é muito importante. E o uso abusivo na adolescência está fora do cardápio. E hoje é o que a gente mais vê, tá? Porque os danos físicos e afetivos e emocionais são severos. Ok? Deixem a opinião de vocês, deixem as perguntas de vocês para o próximo episódio. Falem o que vocês estão pensando disso que a gente está discutindo, se faz sentido ou não. Até a próxima.